Tem comediante que usa a cidade de Osasco para fazer piada como um exemplo assim de um lugar longe, feio. Nas redes sociais, se você fala Osasco, o que aparece? O pessoal sai de lá para vir trabalhar em São Paulo e volta só para dormir, que é uma cidade dormitório. Mas será que é mesmo? Olha, não é bem por aí não. Eu vou te levar agora a um passeio ao mundo mágico de Oz, de Osasco, a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. Um lugar cheio de inovação e de gente que tem orgulho do lugar onde vive. A Oz brasileira não tem a estrada de tijolos amarelos, mas tem tudo a ver com mobilidade e logística. Ela nasceu ao redor de uma estação de trem, a estação de Osasco. O primeiro avião que saiu do solo na América Latina foi em Osasco. O espanhol Dimitri de Lavaux decolou com um aeroplano 100% feito no Brasil. E falando em mobilidade, tem o Vila Yara, o ônibus que circula por cada centímetro de Osasco. Reza a lenda que se um osasquense estiver perdido em qualquer lugar do mundo, é só esperar um pouquinho que vai passar o Vila Yara. O fundador da cidade foi um empreendedor chamado Antônio Agu, nascido em Osasco, só que na Itália. Isso mesmo, ao redor de Turim, a cidade industrial italiana, existe uma comuna chamada Osasco. Foi a inspiração para o fundador batizar a cidade paulista. Em 1884, o Agu comprou um terreno entre os córregos Buçocaba e Aguadinha. Não dava para plantar no terreno, porque só tinha argila e areia. O espírito inovador do Agu transformou a desvantagem numa startup de construção civil. Ele usava argila e areia para vender telha e tijolo. Isso ajudou a construir a estação de Osasco, inaugurada em 1895. E tem mais, ao redor, o Agu construiu casas para os operários que vinham trabalhar na obra. O pessoal queria dar o nome dele à estação de trem, Estação Antônio Agu. Ele achou melhor homenagear a sua cidade natal, e assim nasceu a estação de Osasco. Antônio Agu nasceu na Osasco italiana e morreu na Osasco brasileira. Osasco era um subdistrito da capital paulista e o povo vivia descontente, porque pagava os impostos para a capital e não via nenhum benefício de volta lá para o subdistrito. Assim nasceu uma luta por autonomia. Daí vem o nome da artéria principal da cidade, Avenida dos Autonomistas, em homenagem aos homens e mulheres que lutaram pela autonomia de Osasco. Foi feito um plebiscito em 1953 pela autonomia de Osasco. Adivinha o resultado? Não! Osasco continuou sendo um subdistrito. Mas isso engrossou a luta pela autonomia. E em 1958, um novo plebiscito finalmente ganha o sim. E em 1962, as primeiras eleições municipais. Hoje, Osasco é a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, o município com o sexto PIB do Brasil, 78 bilhões de reais. A cidade tem um lema em latim, Urbs Labor, cidade trabalho. A estrada de tijolos amarelos da Oz brasileira é o Calçadão do Centro. O nome da rua, aí sim, não podia ser outro, Antônio Agu. No calçadão, dois símbolos de Osasco, os hot dogs e os pombos. Você acha que eu tô brincando? Olha a tatuagem dessa garota, Ana Cláudia Borghin. Ela tatuou o pombo carregando o dogão. Esse dogão é cheio de mistério, cheio de magia, e eu vou falar agora com a figura que criou a lenda. Olha ele aí, um pernambucano que há 25 anos inventou o dogão do Tião. Eita, Tião, da onde que veio essa inspiração? É do coração e da família. A arte culinária total da minha esposa e dos meus filhos. Eu sei que você já inventou um monte de tipo de cachorro-quente. Quais os mais pedidos? É o Saradão Pan. Saradão Pan. Pan 2. E quer com 2 salsichas. Quais são os ingredientes? A salsicha, ketchup, mostarda. Depois, a palha. Aí você põe o repolho, o vinagrete. Põe o purê, a maionese. Aí em cima vai o recheio, catupiry e cheddar. Esse daí... E depois, por último, em cima, é o queijo ralado, que é o Vigor. Ainda vem o queijo ralado por cima.
Ô Tião, você já rodou o país inteiro dirigindo caminhão, né? Você está há 65 anos. 60 de Osasco. Então, eu queria que você me falasse o seguinte, o que mudou em Osasco nesse tempo todo? Mudou tudo. Osasco, você pegava o ônibus de Osasco, Anhangabaú, era o Papa-Fila. Você levava 3 horas de viagem. Sei. Onde eu moro, era mato. A autonomista não era autonomista, era estrada de Itu. Me deu uma fome, Tião. É uma pena eu estar do lado de cá e não poder comer esse dogão, rapaz. Será que... Mas você ainda come. Eu acho que eu pedi um delivery. De Osasco saíram algumas mentes criativas, como o youtuber Felipe Castanhari, o rei do funk ostentação, o MC Guimê, e o Boni, o mestre da televisão brasileira, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que é osasquense. Lembra do filme O Mágico de Oz? No começo dele, lá no Kansas, é em preto e branco. Quando a Dorothy e o Totó chegam em Oz, fica tudo colorido. Mas nós não estamos mais no Kansas, Dorothy. Aqui é Oz, cores brilhantes, mentes inquietas. Guilherme Aparecido Dantas, MC Guimê, nasceu na região de Vila Isabel e é a maior estrela do funk ostentação, que começou a cantar com 16 anos. MC Guimê, como que é essa região que você nasceu? Vila Isabel. Fala, Marcelo, gratidão aí primeiro pelo convite. Cara, Vila Isabel pra mim é minha história, minha vida. Inclusive quando eu fiz um marco na minha história, que foi País Futebol, uma música minha onde teve a participação do Neymar, do Emicida, eu fiz questão de levá-los, não eles pessoalmente, mas eu fiz questão do trabalho chegar no Vila Isabel, a gente fazer o clipe no Vila Isabel, mostrar ali um pouco da minha vivência, do que eu tinha passado. Inclusive, no Vila Isabel tem uma relação muito forte com o futebol de várzea, né? O futebol também das escolinhas de futebol que tinham ali. E eu também era um daqueles sonhadores, só que graças a Deus eu vi que eu não tinha talento para aquilo e já mudei de foco e fui para a música. E você tem orgulho de ser de Osasco? Esse lugar já te inspirou em alguma das suas letras? Com certeza, irmão. Eu tenho muito orgulho, inclusive, se vai no meu Instagram, vira e mexe, eu posto lá uma hashtag que é de Osasco pro mundo. A gente sempre fala muito isso, porque ali em Osasco, cara, foi meu início, e ali em Osasco eu comecei a ser conhecido. O Guimê, hoje você não mora mais em Osasco, né? Mas quando você vai, o que você mais gosta de fazer lá? Irmão, o primeiro que eu faço, que é uma função até necessária, eu acho que todo mundo faz, né? É cortar cabelo. Tem um primeiro passo que é isso. E aí tem um parceiro meu até eu hoje. Eu não faço essa, hein, Guimê? E tem lugar bacana de dar essa parada lá. Farei questão de te apresentar meu parceiro Laércio, e eu sempre levo isso pra carreira, assim, pra vida, que foi o seguinte: esse parceiro começou a cortar meu cabelo, ele é um dos amigos mais antigos que eu tenho, e na época ele tinha 15 anos, eu tinha mais ou menos 11. Laércio Cabeleireiro, Lux Studio, aqui ele mandou um platinado, que eu falei que ia mandar um platinado, pezinho na régua, só tá uns 3 dias feitos, mas a gente gosta de fazer sempre, tá sempre renovando, e o próprio Laércio já aconteceu também da gente participar, tanto de entrevistas, gravações, no clipe País Futebol, ele é um pouco documentário, né, a gente tem umas entrevistas ali que rola no meio do clipe, e dentro do Laércio é onde eu começo falando um pouco do clipe. E é muito parecido com o esporte, tá ligado? A grande maioria dos atletas aí, os melhores, os mais foda, vem daqui. E os músicos mais foda também vêm daqui. É 0,1% que hoje acredita. Por quê? Porque a sociedade oferece isso aí pra molecada. E da onde saem os melhores jogadores, sem querer, os da quebrada. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar. Que alegria poder falar com você, conhecer a sua origem e o quanto que isso tem a ver com o seu trabalho como artista. Como eu falei, eu vim da rima, então eu me lembro de situações onde eu voltava de a pé com amigos meus e a gente voltava, por exemplo, na Avenida Pedro Pinho. E aí eu me lembro de fazer o Guimê cantando, parceiro, eu tô sem pressa, passei no Barderon, no Maurício Autopeça, tô na oficina, tô mandando na minha rima, um abraço para os mano e um beijinho para as meninas. Eu tô com o Marcelo Tais, rimando ao vivo. Tu tá ligado, parceiro, que a fé está comigo. Firme e forte, desse jeito, vagabundo. Se tu não conhece, Guimê de Osasco pro mundo.
É impossível não associar Osasco ao Bradesco. Ele chegou aqui antes da cidade virar município. A tradição do Bradesco é uma marca muito importante para a cidade. Hoje, muitas outras empresas da nova economia estão ocupando também este lugar. É o caso do Mercado Livre e do iFood. iFood, Mercado Livre, parecem só aplicativos, né, que a gente tem dentro do celular. Por trás dessas marcas, tem gente que trabalha duro, criatividade, inovação na nova economia. iFood é uma food tech, uma empresa de tecnologia ligada à comida. É a maior da América Latina. Está presente no Brasil, México, Colômbia e Argentina. 160 mil restaurantes, 390 mil pedidos por dia, 170 mil entregadores, 12 milhões e 600 mil usuários no Brasil. O Mercado Livre nasceu na Argentina em 1999 e hoje está em 18 países. Mais de 200 milhões de ofertas em tempo real, vendas de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. O Brasil é responsável pela receita líquida de 65% da empresa, que tem mais de 9 mil funcionários. E o Mercado Livre está entre as 25 melhores empresas do mundo para se trabalhar. Quer dizer, um dos melhores lugares para se trabalhar no mundo fica em Osasco. Eu vou falar agora com a DHL, que estou aqui com o Marcos Cerqueira. Quais são as atividades desse centro específico de distribuição que fica em Osasco, da DHL? É um centro de distribuição importante, grande, com 35 mil metros, e lá nós dedicamos esse centro de distribuição para um subsetor da saúde que é de dispositivos médicos e hospitais. Por que a escolha de Osasco relacionada à logística? Tem uma razão especial? Sim, sem dúvida. O Osasco ele tem uma localização estratégica. Faz divisa com São Paulo, fica bem próximo às marginais, então, sob o ponto de vista de distribuição urbana, é muito fácil, tem acesso fácil também ao Rodoanel e, consequentemente, as principais vias de acesso que passa por São Paulo e liga São Paulo ao restante do Brasil. Sem contar também que permite um fácil acesso ao aeroporto. É uma indústria importadora, a gente precisa fazer todo esse inbound, esse recebimento dos aeroportos e portos para Osasco, e a partir de Osasco distribui tanto para São Paulo quanto para o Brasil. Falando com a maior empresa de logística do planeta, que tem o centro de distribuição, onde? Em Osasco, né, Marcos? Não poderia deixar de ser em outro lugar. Muito obrigado. A Oz brasileira, ao contrário do que acontece lá no Mágico de Oz, não tem o espantalho, o leão, o homem de lata, mas o que não falta é cérebro criativo, coragem para trabalhar e empreender, como Antônio Agu, Dimitri de Lavô, o Tião do Dogão, as startups de inovação. Pega o Viliara e venha se surpreender com o mundo de Oz, a Osasco brasileira. Eu deixei 3 dicas de Osasco aqui na descrição. Conhece outros? Deixe nos comentários com críticas e sugestões. Gostou do vídeo? Tem mais conteúdo na série Os Movimentos das Cidades, 10 episódios que eu fiz com apoio da CCR. Se inscreva no canal, dá um joinha e ajude a espalhar o conteúdo. Até!